Olá a todos, meu nome é Carlos Portela, eu trabalho na gerência de meio ambiente corporativa da Petrobras e eu vim aqui agradeço antes de tudo o convite da Imagem para a participação nesse evento e eu vim aqui mostrar um pouco da experiência da Petrobras em organizar a resposta a eventos de emergência, tendo o GIS como um elemento central para a gestão de dados de emergência quando elas ocorrem. Eu queria começar um pouquinho só com o contexto da própria Petrobras nessa história de resposta a eventos de emergência, né? E como tudo começa, a gente começou de uma forma reativa ao evento, né? Assim, e atacando esses eventos de forma também descentralizada, né? Assim, um grande marco para a Petrobras foi, para quem é daqui do Rio, foi uma coisa que marcou bastante, inclusive, a cidade como um todo, que foi um vazamento no ano de 2000, um vazamento na Baía de Guanabara. E a partir daí que a Petrobras começou, de fato, a pensar em estruturar a sua resposta à emergência de forma estruturada e organizada. Então, esse número 1 aí, a gente tem como um marco o ano de 2000, né? E começamos, infelizmente, assim, a gente trabalha numa indústria que tem um alto risco e as coisas, infelizmente, acontecem, né? E a gente continuamos a dar essas respostas de forma pontual, descentralizada, com foco na estrutura responsável por aquela instalação, aquele equipamento que foi o ponto focal da emergência. E começamos a pensar em estruturar tanto o processo quanto a gestão de dados de uma emergência através de um sistema especialista, mas um sistema tão especialista que ele era estanque, né? Ele se encerrava nele mesmo, sem muita possibilidade de conexão com outros sistemas e outras fontes de dados, né? Depois, já num terceiro momento, a gestão do processo de resposta à emergência, ele passou a ser centralizado, a gente passou a ter uma estrutura de resposta centralizada e começamos a incluir a geomática, né, na resposta à emergência, né? Mas essa inclusão foi muito no sentido de ter uma visão também de mapa, né? Um mapa de situação de como aquela emergência estava se desenvolvendo, se desenrolando ao longo do tempo. Uma coisa bem estática e não viva. E agora a gente está num momento, né, de informatizar não só o processo, como a gestão de dados de respostas à emergência, né? E adotando o GIS, e no caso as ferramentas da ESG, como o ferramental central para gestão e integração de informações de atendimento, de respostas à emergência. Nesse meio do caminho, né, mais ou menos naquele item 3, quando a gente começou a centralizar o processo de resposta à emergência, a Petrobras adotou um padrão de gestão de emergências chamado Incident Command System, né, que é um padrão da FEMA, né, que é o órgão americano federal de resposta à emergência. E esse padrão ele serve tanto para a gestão do processo de atendimento à emergência, num mais amplo senso, como também ele sinaliza algumas ferramentas e modelos que devem ser utilizados, né? E ele é um padrão bastante protocolar e bastante cheio de formulários para serem preenchidos, para que a gente possa ter uma rastreabilidade de todos os recursos, todas as atividades, enfim,
é extremamente detalhado para a gente ter um controle e rastreabilidade de tudo que está acontecendo numa emergência. E ele também, ele preconiza, quando a gente, e é o que a Petrobras faz hoje, quando a gente vai atender uma emergência, ele preconiza que a gente tenha uma estrutura, toda emergência que a gente, de grande porte que a gente atende agora, é formada uma estrutura organizacional, né, que a gente chama de Estrutura Organizacional de Resposta à Emergência, né, ou EOR. Então, toda emergência que a gente atende, a gente monta essa estrutura meio que paralela, né, e pegando, além do pessoal que trabalha constantemente com resposta à emergência na empresa, a gente pega vários profissionais que são de destaque em determinadas áreas para compor essa estrutura, né? Então, a organização básica dessa estrutura, que a gente tem um comando, né? E ele é subdividido em várias seções. Essas aqui são as 4 seções básicas, né, da estrutura organizacional de emergência, que é uma seção de operações, uma seção de planejamento, uma de logística e uma de finanças, de administração, e a depender do tamanho da emergência, podem ter algumas seções, de repente uma seção jurídica aqui, e também essas sessões são subdivididas em unidades. Então, por exemplo, na sessão de planejamento a gente tem a unidade de meio ambiente, né? A gente pode ter uma unidade de geomática aí dentro. Então, está marcadinho até em vermelho, porque essa estrutura do ICS também ela já prevê que as informações, os dados, né, sejam tratados dentro de um ambiente de sistema de informações geográficas, né? Então, essa estrutura de geomática no ICS, né, fica dentro da seção de planejamento. Uma outra coisa que se soma a isso, né, e que a Petrobras também segue, né, a Petrobras é membro da Associação Internacional dos Produtores de Óleo e Gás, e essa associação, ela recomenda como uma prática operacional para atendimento a emergências que seja composto uma coisa chamada Common Operation Picture, que nada mais é, porque traduzindo isso aí tudo, uma plataforma de computação baseada na tecnologia de sistemas de informações geográficas. Essa é uma tradução livre, ipsis literis, do que está nesse manual, né? Que fornece uma única fonte de dados, de informações para consciência situacional, coordenação, comunicação, arquivamento de dados, para apoiar a gestão de emergência e pessoal, de resposta e outras partes interessadas envolvidas ou afetadas por um incidente. Ou seja, ela coloca o Sistema de Informação Geográficas, né, o GIS, como elemento central de coordenação de informações para a resposta a uma emergência. Então, na prática, assim, isso é um recorte também desse manual, que depois eu vou traduzir como a Petrobras implementou isso na prática. O desenho da estrutura é eu ter o meu GServe, né, recebendo informações de campo, informações específicas da emergência, informações que eu já tenha de suporte, né, e servindo serviços para diferentes tipos de clientes que normalmente, internamente, são aquelas caixinhas da estrutura lá do ICS, aquelas seções, né, a seção de logística, a seção de operações, a seção de finanças, e ou até externamente para, sei lá, agências reguladoras, como cada incidente que a gente geralmente tem muito relacionamento com o IBAMA, por exemplo. Então, seria mais uma saída dessa estrutura. Tá? E como é que a gente implementou isso na Petrobras? Né? A gente é um usuário já bastante antigo de produtos ESRI, né? Então, e a gente também tem a grande maioria dos produtos licenciados de forma corporativa. Né? Então, a gente lançou mão já do que a gente tinha, a gente não correu atrás de mais nada, não reinventamos a roda. E como é que a gente faz a operacionalização
desse atendimento, né? A gente divide basicamente dois grandes grupos de informações, né? As informações específicas de cada emergência, né? Que são basicamente informações que chegam de campo, por recursos, ou informações de imageamento por satélites, ou por RPAS, ou diversos outros sensores que vêm com informações geralmente em tempo real da emergência que está acontecendo, e outras informações de suporte, de monitoramento que a gente já tem, ou das nossas próprias, do mapeamento das nossas próprias instalações, informações de base, claro, como batimetria, acessos, monitoramento de frotas de aeronaves, embarcações, enfim. Então a gente usa basicamente duas grandes plataformas, dois grandes recursos da ESES, né? O primeiro, para parte desses recursos de campo, geralmente as coisas que vêm preenchidas via formulário, via survey ou via quick capture. E a gente usa o ArcGIS Online para tratar essas coisas, e também para tudo que a gente precisa se comunicar externamente. Então, dados de campo também nem sempre, geralmente numa emergência, a gente contrata muita gente não tem acesso direto à rede da companhia, então a gente usa muito o ArcGIS Online, uma conta corporativa nossa, para dar suporte a essas operações, né? Tudo que está no ArcGIS Online também está conectado com o nosso ArcGIS Enterprise, né? E a gente também tem disponibilizado internamente, vou mostrar isso depois para vocês, um Enterprise Portal, que também cuida de todas as nossas informações de suporte, né? Tudo isso, no final das contas, é sempre independente de se esteja do lado de fora, no ArcGIS Online, ou em arquivos, ou em outras formas de armazenamento. Tudo de uma emergência, geralmente não, tudo de uma emergência sempre termina num esquema específico de um banco Oracle, que é o que a gente usa também corporativamente como banco de dados corporativo na companhia, né? Uma coisa que a gente já vem usando, desde o ano passado, a gente já vem usando essa estrutura, mas de uma forma assim, não tão padronizada. A estrutura, sim, padronizada, mas a forma que a gente apresenta as coisas e a forma que a gente monta o nosso COP, né, nosso Common Operation Picture, ele estava variando muito de uma emergência para outra, né? Do final do ano passado para cá, do final do ano retrasado para cá, a gente teve algumas emergências, e isso estava dando um trabalho de montar tudo pegar o bonde andando, né? Montar tudo com a emergência rolando. Então, esse ano a gente parou, né? E falamos assim, pô, vamos estruturar ainda melhor, né? E o grande pulo do gato que diferenciou no que o que eu vou apresentar mais aqui, é que a gente construiu templates para todas as nossas entradas e modelos de dados para todas as nossas entradas e para todas as nossas saídas, né? Então a gente já tem um ponto de partida muito grande já e bem consolidado do que para a gente não ficar correndo atrás de informação com o carro andando, tá? Então esses templates são realmente entradas e saídas para atender diversos clientes numa emergência, seja os clientes da estrutura de resposta, ou sejam clientes externos, e também não somente saídas num ambiente de GIS, né? Mas possa ter saídas para um BI, para um arquivo, alguém que queira fazer uma apresentação num PowerPoint, um PDF, enfim, diversos tipos de saída. Tá? E agora eu vou apresentar aqui para vocês tudo isso que eu falei, né? De verdade, né? Para a gente não ficar só nessa apresentação. Meu braço direito, né? Assim, na verdade, parte dos meus dois braços é o meu colega de trabalho, que trabalha numa outra gerência, uma gerência de geodésia na área de serviços submarinos da empresa, que é o Marcos Sanz. Ele também vai ter uma apresentação nesse evento de um outro sistema usado pelos serviços submarinos da Petrobras. Vale a pena assistir.
vamos lá para mostrar um pouco de verdade como é tudo isso que eu falei, né? Então, aqui eu previamente, já me conectei no nosso portal interno, tá? E a gente sempre monta aqueles templates, a gente tem uma equipe de 6 pessoas que estão sempre ligadas, de diferentes gerências, estão sempre ligadas no atendimento, na área de geomática para atendimento a emergências. Então, a gente sempre compartilha tudo num grupo que a gente chamou de estrutura organizacional de resposta a emergências, né? Templates. Então, tudo que a gente tem já previamente mapeado, que a gente sabe que a gente vai precisar em toda a emergência, já está sempre disponível e sempre atualizado nesse grupo. Então, a gente não precisa, no meio da emergência, sair correndo atrás de informação, ficar maluco, onde é que eu pego isso, onde é que eu pego aquilo. Está tudo aqui, tudo disponível no nosso portal interno e tudo catalogado nesse grupo, que esses membros têm, somente esses membros têm acesso nesse grupo. E o que a gente faz agora a cada nova emergência? A gente simplesmente muda os nomes, é um salvar como, todos esses templates, e a gente já tem um grande ponto de partida comum para todas as emergências. E o que vai ser de diferente são dados específicos de cada situação, mas que vão alimentar quase sempre esses modelos. Claro que tudo tem sempre uma especificidade que a gente vai ajustando, mas não é ajustar tudo, são pequenos ajustes. Né? A mesma estrutura de templates e grupos e dados a gente tem parece igual, mas não é, tá? A gente tem na nossa conta corporativa do ArcGIS Online. Então é a mesma história que eu expliquei. O que tem interno, tem externo, a mesma estrutura de templates de entradas e saídas de dados, tá? Basicamente, as entradas de dados... outra coisa que a gente tem também, lembrando aqui, é que também temos todos, na parte desktop, né, a gente também já tem todos os templates e todos os modelos de dados já previamente disponíveis para serem usados como base, um pontapé inicial a cada evento de emergência. Então, a gente tem todas as nossas conexões com base de dados, com as bases de dados, seja em arquivo, seja em banco de dados. Aqui o que eu estou mostrando na tela é aquele esquema no Oracle, onde a gente grava tudo. Então, assim, o esquema é sempre esse, né? Esse EOR, e a gente vai só renomeando com o nome de cada emergência que a gente vai atendendo. Tá? Nesse template do desktop também a gente tem todos os formatos já para serem impressos, né? E temos também todos os formatos porque uma coisa que eu esqueci de falar, falando agora, né, aquele ICS, né, o Incident Command System, ele também ele prevê todo um formato de simbologia. Então a gente também tem tudo isso já para os nossos mapas e para as nossas saídas, enfim, no GIS, de forma digital, na web, toda a simbologia do ICS, que é padrão. Né? Então, as pessoas que já estão acostumadas a lidar com emergência já facilita a vida, porque eles batem o olho em determinados símbolos e eles já sabem exatamente o que é. Voltando lá para o GIS. Então, basicamente, na emergência, aqueles 2 grandes grupos de informações que a gente tem são informações da emergência em si, que uma coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, né, focar mais, né, o uso que a gente tem feito bastante do Survey 123, né, para formulários. Então, aqui esse exemplo é um formulário de uma coisa chamada SCAT, né, que é uma metodologia da EPA em conjunto com a NOAA, americanos, que é uma metodologia de limpeza
e de verificação das condições de uma praia após um derrame de óleo, por exemplo. Então, o que se fazia antigamente, antes da gente implementar isso, era as pessoas irem com uma prancheta, papel no campo, e essa coisa demorava a chegar, ou então chegava no escritório, então tinha que ficar trabalhando até mais tarde, para a gente ter essa informação da condição de praias, por exemplo, que foram atingidas por um derrame de óleo. Então, a gente aqui é só dar uma passada no nosso formulário. Ele é cheio de pré-condições, então cada item que eu vou preenchendo, ele vai abrindo mais opções, tá vendo? Tem sempre um maisinho, sempre uma coisa a mais. Não, eu cliquei aqui, já mudou ali. Se eu disser não, já mudou, já é outra coisa, né? Ele é cheio de pré-condições. Tá? Então, aqui é só um exemplo de um dos nossos formulários. Tá? Sempre tem a opção da pessoa fazer um croquis e localizar as coisas no mapa. Um outro exemplo de formulário que a gente usa muito é formulário para gestão de recursos. Isso também, até pouco tempo, isso também era sempre tratado dentro dos formulários do ICS, aí ficava aquela coisa protocolar, geralmente preenchida através de um Excel, e aquela coisa ficava estática, a gente não conseguia ter uma visão analítica muito boa, não conseguia integrar com outras coisas, ficava separado dentro do processo do ICS, né? E o processo do ICS, como o nome já diz, ele é uma coisa realmente para tratar da estruturação do processo, ele não é para tratar do dado, da informação. O dado é uma coisa do GIS, e o processo, sim, é uma coisa estruturada pelo ICS. Então, agora a gente trouxe essa parte do processo dos dados do ICS para dentro do GIS, né? Então, essa entrada se dá via formulários. E aqui é mais um também, quando eu, sei lá, cliquei aqui, categoria de recursos materiais, ele vai me abrindo embarcação, ele vai me dizendo que tipos que eu posso ter, e ele vai filtrando, né, as coisas, enfim, tudo também é tudo cheio, tudo amarradinho para minimizar ou até realmente que a gente não tenha erros de preenchimento vindo do campo, né? E sempre a opção de quem está no campo conseguir localizar as coisas no mapa, né? No espaço. Feito isso, esses dados de entrada, junto com imagens de satélite que não entram por aqui, já vão por outros caminhos direto para o portal Enterprise, né, interno. E com os dados que a gente já tem também de base, de apoio. Né? Mas, basicamente, esses formulários do survey, como é que a gente vai ver depois? A gente vai construindo painéis no Operation Dashboard. Né? Então, aqui a gente, por exemplo, tem um painel do SCAT, né? Ele transforma o que eu mostrei para vocês, todo esse preenchimento que a pessoa fez lá no campo, ele vai transformar numa coisa de visualização mais rápida, né? Já o que foi preenchido, o quanto de praia foi vistoriado, né? Quantos bags, né? Que são aquelas bolsas gigantes de material sintético para guardar resíduos, né? Quantos foram recolhidos, né? Qual a porcentagem de trechos de praias visitados. Então, a gente dá uma informação um pouco mais analítica e de fácil visualização rápida para tomada de decisão também rápida e fácil e mais direta numa emergência. Outra que quantidade de recursos, por exemplo, aqui também uma visualização rápida, sem muita informação, porque para não confundir, assim, a gente geralmente coloca as principais coisas, né, para dar destaque. Então, assim, tudo que é formulário, né, que vem de campo, a gente sempre transforma num painel. E a gente culmina com o que eu ouvi falar aqui, né? O que é esse tal do Common Operation Picture? Né? Que eu consiga ver todas as informações que eu tenho que ter acesso na emergência num único lugar. E aí a gente usa mais um recurso também do ArcGIS, que é o
site, no caso interno, é o hub, para quando a gente quer publicar alguma coisa para fora no Arquivos Online, né? Então, aqui é um exemplo, a gente vai ter um simulado de emergência daqui a 3 semanas, no campo de produção nosso. E aqui a gente já começou a montar esse copy para esse simulado, né? Então, você vai ver que a gente já tem aqui o que sempre se pede, o que sempre se pedia para a equipe de geomática em emergência. Eu quero um mapa de situação, né? Porque as pessoas queriam ver como estavam a distribuição de recursos, enfim, ou a situação da emergência, onde tinha óleo derramado em algum lugar, né, no mapa, em papel, né? E hoje em dia a gente já pode disponibilizar essa informação digital. Então, aqui, se a gente der um zoom, tem informação de tudo, das nossas instalações, de blocos, instalações, dutos, plataformas, os amarelinhos e os branquinhos aí são embarcações, né, também que a gente monitora. Temos as informações do painel de recursos, né, esse aqui são só os principais, né? Temos a informação da situação das praias, no caso de haver um toque de uma mancha de óleo numa praia, informações de resíduos, né, coletados, e acessos aos formulários ou a outros sistemas. Enfim, com essa estrutura do site, na minha visão hoje, ela é perfeita para entregar esse copy, esse Common Operation Picture, né? Porque é muito fácil, a partir do momento que a gente já tem todos aqueles templates disponíveis, né, para serem alimentados, é muito fácil a gente construir aqui e ir moldando isso rapidamente para atendimento a eventos específicos. E a gente consegue ter num único lugar para passar para um único link para N equipes atuarem, trabalharem, darem a resposta à emergência em um único lugar, né? Através de um único lugar, a gente tem uma visão total de tudo que está acontecendo e tem à mão todas as ferramentas que a gente precisa para dar uma melhor resposta àquela emergência. Então, assim, basicamente era isso que eu tenho para apresentar para vocês, e agradeço mais uma vez a imagem, agradeço a audiência aí de quem vier a ver essa apresentação, e voltando aqui, quem tiver qualquer dúvida ou quiser trocar uma ideia, pode me contactar, a mim ou ao Marcos, né? Os nossos contatos estão aí. Muito obrigado.